proteção de Deus e em nome do povo brasileiros, iniciamos os nossos trabalhos nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa de número 123, que fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. A sessão solene em homenagem aos 30 anos da Defensoria Pública da União, DPU. Esta sessão foi requerida por autoria de minha pessoa, enquanto presidente da Frente Parlamentar Mista em apoio às defensorias públicas do Estado e principalmente da União, a qual celebramos hoje, aqui nesta casa, os 30 anos de existência dessa dota e digníssima instituição que protege os cidadãos brasileiros. E nessa sessão solene, eu gostaria de convidar o muito digno defensor público geral da União, doutor Leonardo Magalhães, ao qual eu peço uma salva de palmas. Também convido o doutor Marco Antônio Richelman Júnior, diretor de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Vem, Leonardo. Convidamos também o doutor Délio Lins da Silva, representando o presidente da Ordem dos Advogados Nacional. Doutor Délio é fã da Milena, né? Sim. Também convido a doutora Luciana, cadê a doutora Luciana? Grano, presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais, ANADEF. Eu sou a mãe da Milena. Eu sei. Tá, ok. Convido o senhor Francisco José Parente Camelo, ministro e vice-presidente do Supremo Tribunal Militar, representando a mãe digna ministra, primeira-ministra do nosso país, do STM. Senhoras e senhores, neste momento, peço vossas excelências e convidados para ficarmos de pé para ouvirmos o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada.
deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido a todos tomarem seus assentos e, nesse minuto, passaremos a palavra para o nosso muito digno representante, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, mas gostaria que, antes da palavra de Vossa Excelência, fosse apresentado um vídeo da nossa querida Defensoria Pública, DPU, que completa 30 anos e celebramos nessa casa esse momento tão especial. Por gentileza, vamos soltar o vídeo. Parece que passou rápido, mas quando a gente relembra o trabalho e mostra as conquistas, é que percebe o quanto foi feito. Lá em 1988, a Constituição Federal determinou nossa missão de orientar e defender quem precisa. Uma grande mobilização garantiu a inclusão da Defensoria Pública da União na Constituição Cidadã, como uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Nossa lei orgânica veio 6 anos depois. Temos origem na Justiça Militar e cargos de advogados de ofício foram transformados em defensores públicos da União. Em 30 de março de 1995, nossa história começou para valer. A DPU foi implantada. Aos poucos, fomos ganhando corpo para atender melhor a população. Vieram os primeiros concursos para defensores federais, a legitimação para propor ações civis públicas, a criação de uma assessoria para atuação exclusiva no Supremo Tribunal Federal. Entendíamos que era preciso fazer mais, se aproximar de grupos sociais vulneráveis, defender direitos coletivos e vítimas de opressão e violência. A promoção dos direitos humanos passou oficialmente a fazer parte da nossa missão. Esse trabalho resultou em prêmios dentro e fora do Brasil e no reconhecimento da necessidade de autonomia funcional, administrativa e de proposta orçamentária para a DPU. Ainda firmamos parcerias e começamos a integrar grupos internacionais. Atuamos no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Hoje, estamos presentes em 91 unidades de atuação pelo país. Ainda precisamos crescer para chegar a toda a população, é verdade. O recente plano de interiorização está diminuindo esse déficit. Com grupos de trabalho, observatórios e missões itinerantes, ficamos ainda mais perto de quem precisa de acesso à justiça e garantia de direitos humanos. Nossas portas estão sempre abertas para idosos, crianças, estudantes, mulheres, migrantes, refugiados, pessoas com deficiência e em situação de rua, além de vítimas de violência. Enfrentamos estradas difíceis, rios extensos e situações de calamidade para oferecer auxílio a quem mais precisa. E para ver de perto a realidade e atender comunidades quilombolas, ribeirinhos, povos indígenas, pessoas em situação de prisão, vítimas de tráfico de pessoas e trabalho escravo. A verdade é que foram 30 anos intensos na Defensoria Pública da União. Como intenso é o trabalho para fazer ainda mais e melhor nos próximos 30.
muito eficiente o trabalho da nossa querida DPU. Convido agora para usar a palavra o doutor Délio Lins da Silva, representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Usar a tribuna. Por 4 minutos. Muito bom dia a todas, bom dia a de todos. Deputada Antônia Lúcia, parabenizando Vossa Excelência pela iniciativa de homenagear a Defensoria Pública da União. Cumprimento Vossa Excelência, toda a mesa na pessoa de Vossa Excelência e do doutor Leonardo, nosso defensor público geral, a quem tive a alegria de conhecer outro dia, dividindo tribuna no Supremo Tribunal Federal, em defesa da constitucionalidade da Lei de Abuso de Autoridade. Então, uma alegria muito grande para mim estar aqui. Não sabia sequer que teria palavra até meia hora atrás, mas, para falar da Defensoria Pública, eu não precisaria preparar nada antes, porque é a maior escola que eu já tive, então me sinto muito à vontade, tenho muitos amigos dentro das defensorias públicas, não só da DPU, que é a homenageada do dia, mas eu gostaria de estender esse cumprimento e essa homenagem a todos os defensores públicos, a todas as defensoras públicas do Brasil inteiro. Foi o meu primeiro estágio, alguns anos atrás, onde talvez o lugar onde eu mais tenho aprendido na advocacia. Então, é uma alegria muito grande para mim estar nesse Congresso Federal, nessa casa histórica, de tantas lutas, de tantas batalhas, de tantas discussões, de tantas decisões importantes para o nosso país, homenageando uma instituição também tão importante que faz parte dessa nossa história. Então, que os nossos amigos defensores, as nossas amigas defensoras possam contar sempre com a Ordem dos Advogados do Brasil. Peço desculpas pelo presidente Beto Simonetti não estar presente aqui hoje, mas a agenda dele foi inconciliável. Mas que bom que me trouxe a representar o Conselho Federal da OAB e que nós possamos estarmos sempre juntos. Somos todos advogados e advogadas, cada um nos seus segmentos, públicos, os privados, e os defensores públicos não são diferentes. Então, que nós possamos, doutor Leonardo, sempre caminhar juntos em defesa da advocacia, em defesa da sociedade, acima de tudo, que é um papel tão importante para a Ordem dos Advogados do Brasil e especialmente para todas as defensorias do Brasil e mais especialmente ainda para a DPU, que é a homenageada do dia. Então, sintam-se todos abraçados, a instituição sinta-se abraçada e conte sempre com a Ordem para todas as batalhas que certamente continuaremos a ter pela frente. Então, muito obrigado a todos e a todas. Bom dia. Gostaria de registrar a presença do doutor Vitor Chaves, presidente da ANAF, da Associação Nacional dos Magistrados Públicos, Advogados Públicos Federais. Escrever errado. Gostaria também de registrar a presença do doutor Cláudio Roberto, Procurador-Geral da Justiça Militar. Neste momento, senhoras e senhores, também convido para fazer uso da palavra o diretor de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, o doutor senhor Marco Antônio Richer Júnior. Bom dia aos colegas. Eu trago aqui um afetuoso abraço, né, do ministro Lewandowski, aqui é o doutor Leonardo, e já cumprimentando aqui os componentes da mesa, doutor Leonardo, doutor Délio, ministro Joseli, doutora Luciana. Eu me permito aqui fazer uma colinha, porque eu não tenho essa desenvoltura quanto o doutor Délio aqui. Senhoras e senhores, é com grande honra aqui que eu utilizo esse espaço para exaltar o papel da Defensoria Pública da União aqui na promoção do acesso à justiça no Brasil. Instituição permanente e expressão do regime democrático, a Defensoria Pública da União é mais do que um instrumento jurídico, é um verdadeiro agente de transformação social. Em um país marcado por profundas desigualdades, a Defensoria Pública se firma como uma ponte entre os direitos constitucionais e aqueles que mais precisam vê-los efetivados. Pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas vezes invisíveis ao Estado, encontram na Defensoria Pública um canal de escuta, acolhimento e, sobretudo, luta por dignidade. A atuação da Defensoria Pública da União vem acumulando conquistas muito relevantes em favor dos grupos mais vulneráveis. A DPU tem se mostrado protagonista em ações de alcance nacional, como a defesa de imigrantes e refugiados,
a proteção dos direitos das pessoas privadas de liberdade e o combate à tortura em estabelecimentos prisionais. Além disso, atua firmemente na tutela de direitos previdenciários, na defesa dos povos indígenas e na promoção de políticas públicas que garantam o seu mínimo existencial. Seu trabalho mostra que a justiça não pode ser um privilégio de poucos, e sim um direito de todos, em todo o território nacional. Dentro disso, o projeto Jovens Defensores Populares do Ministério da Justiça visa contribuir para a formação de 1.000 jovens lideranças que atuarão como multiplicadores na defesa e na promoção, na identificação de violações de direitos individuais e coletivos em seus territórios, em parceria com a Defensoria Pública da União. Esses exemplos não são exceções. Eles representam a essência da Defensoria Pública, uma instituição que não se cala diante das violações e que atua com técnica, coragem e sensibilidade, que reafirma todos os dias o compromisso com o direito e a justiça de todos. É nesse sentido que, mais que prestar assistência jurídica, a Defensoria Pública promove a cidadania e, por isso, merece ser fortalecida, respeitada e reconhecida como pilar do Estado Democrático de Direito. Viva os 30 anos da Defensoria Pública da União! Neste momento, que nós celebramos também o mês da mulher, o último dia do mês de março, gostaria de convidar a doutora Luciana Grano Brigolini, presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais, ANADEF. Bom dia a todos e a todas. Eu queria cumprimentar a todos os presentes e agradecer à deputada Antônia Lúcia, nossa presidente da Comissão Mista da Defensoria Pública, e que nos deu a honra com o requerimento deste evento. E cumprimento todos os integrantes da mesa na pessoa da nossa deputada. Excelentíssimas autoridades presentes, senhoras e senhores defensores públicos federais, defensoras públicas federais, servidores da Defensoria Pública da União, assistidos que nos honram com sua presença, minhas senhoras e meus senhores. É com profunda emoção que me dirijo a todos neste momento histórico, em que celebramos 3 décadas da Defensoria Pública da União. Como presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais, a ANADEF, não poderia deixar de expressar o orgulho que sentimos ao ver a trajetória dessa instituição essencial para a democracia brasileira. Há 30 anos, nascia uma instituição com a nobre missão constitucional de garantir acesso à justiça para milhões de brasileiros vulneráveis. O que era apenas uma previsão constitucional tornou-se uma realidade transformadora da vida de quem mais precisa do amparo do Estado. Os números impressionam, mas são as histórias humanas que verdadeiramente revelam a dimensão do trabalho da Defensoria Pública da União. Permitam-me compartilhar alguns exemplos que demonstram como a DPU faz a diferença na vida real dos brasileiros. Lembro-me da Dona Maria, moradora de uma comunidade ribeirinha no norte do país, que teve seu benefício previdenciário negado injustamente. Sem recursos para contratar um advogado, encontrou na DPU não apenas a representação jurídica necessária, mas também a sensibilidade humana que compreendeu sua realidade. Hoje, Dona Maria recebe o benefício que lhe era negado, lhe era de direito, garantindo sua subsistência e dignidade. Recordo também do caso coletivo dos pescadores atingidos por um desastre ambiental, que destruiu seu meio de sustento. A atuação coordenada da DPU garantiu não apenas indenizações, mas também a implementação de políticas que preservaram o modo de vida daquela comunidade tradicional. Ou ainda o caso emblemático dos imigrantes venezuelanos, que, em situação de extrema vulnerabilidade, encontraram na Defensoria um porto seguro para orientação jurídica
regularização migratória e acesso a serviços básicos, e uma demonstração concreta de como a instituição atua na linha de frente dos direitos humanos. Senhoras e senhores, estes não são casos isolados. São exemplos de como a Defensoria Pública da União, mesmo enfrentando limitações orçamentárias e estruturais, tem sido incansável na defesa dos mais vulneráveis. A atuação do DPU transcende o atendimento individual. Quando uma pessoa com deficiência consegue, através da Defensoria, um medicamento essencial que o SUS se recusava a fornecer, não estamos apenas resolvendo um caso, estamos estabelecendo precedentes que mudam políticas públicas inteiras. Quando defendemos comunidades tradicionais, como remoções arbitrárias ou garantimos a implementação de cotas raciais em concursos públicos, estamos contribuindo para um país mais justo e igualitário. Ao longo desses 30 anos, a Defensoria Pública da União consolidou-se como uma instituição de excelência, reconhecida internacionalmente por seu modelo inovador de acesso à justiça. Somos referência pela atuação estratégica em temas como saúde, previdência, assistência social, direitos humanos e tantas outras áreas sensíveis aos vulneráveis. Mas, apesar das conquistas, ainda enfrentamos desafios significativos. A autonomia institucional, duramente conquistada, precisa ser constantemente protegida. A expansão da presença da DPU para todas as seções judiciárias federais do país segue como uma meta a ser alcançada. Por isso, nesse momento de celebração, renovamos nosso compromisso de luta. Como representante das defensoras e defensores públicos federais, reafirmo o compromisso da ANADEF em defender intransigentemente o fortalecimento da DPU, com a valorização de seus membros e servidores e a ampliação de sua estrutura para que possamos chegar a ainda mais brasileiros que necessitam dos nossos serviços. Finalizo expressando, em nome de todos os defensores públicos e defensoras públicas federais, nosso agradecimento a cada cidadão que confiou na causa ADPU, sua causa ADPU, a cada parceiro institucional que somou forças conosco e a cada autoridade que reconheceu a importância do nosso trabalho. Os próximos 30 anos serão de desafios ainda maiores, mas nos mantenhamos fiéis ao propósito que nos une, ser a voz dos que não têm voz, ser o instrumento de justiça para quem a justiça parecia inalcançável. Na Defensoria Pública da União, continuaremos a transformar a promessa constitucional de acesso à justiça em realidade concreta para milhões de brasileiros. Esse é o nosso juramento, essa é a nossa missão, esse é o nosso orgulho. Muito obrigada. Gostaria de convidar o senhor Cláudio Roberto de Bertoli, presidente-geral da Justiça Militar, para compor a mesa. Convido agora o deputado Hildo Rocha para fazer uso da palavra por 4 minutos. Cadê o deputado? Obrigado. Quero desejar um bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara dos Deputados. Cumprimento a todos os presentes, cumprimentar a mesa, inicialmente a deputada Antônia Lúcia, e parabenizá-la pela brilhante ideia de realizar esta sessão solene em homenagem aos 30 anos da Defensoria Pública da União. Quero cumprimentar o senhor Dr. Leonardo Cardoso Magalhães, defensor público-geral federal, o senhor Marco Antônio Richemer Júnior,
diretor de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, senhor doutor Délio Lins e Silva, representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Nacional. Cumprimentar também a doutora Luciana Brando Bregolin Dietz, presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais. Também o senhor Francisco Joseli Parente Camelo, ministro e vice-presidente do Superior Tribunal Militar, além do senhor Clauro Roberto de Bortoli, procurador-geral da Justiça Militar. Aqui eu vou fazer uso da palavra em nome do partido MDB, partido que eu pertenço, e trago aqui a todos os membros da Defensoria Pública da União um abraço do nosso presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, e também do líder da bancada do MDB, deputado federal Isnaldo Bulhões. É muito justa essa sessão solene em homenagem aos 30 anos da Defensoria Pública da União. A Carta Magna, resultante do espírito libertário e do senso de justiça que inspiraram a redemocratização, conferiu à Defensoria Pública, em seu artigo 134, o status de instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados. A atuação da Defensoria Pública da União constitui a mais eficiente resposta ao ingente desafio de debelar a injustiça e impedir a violação dos direitos. Hoje, 30 anos depois, podemos constatar quanto é importante o trabalho desenvolvido pelos defensores públicos da União. Em 2026, foram 24 milhões de atendimentos à população e hoje a DPU encontra-se em 91 unidades da Federação, com, logicamente, uma expectativa de ampliação. A missão da Defensoria Pública é indispensável para a consolidação da democracia. A Defensoria Pública da União luta para dar voz a quem não tem, luta pela inclusão, luta para evitar as injustiças. A existência da Defensoria Pública da União em um local ajuda na independência das pessoas, principalmente aqueles em situação de pobreza. O papel da Defensoria Pública é fundamental para que se tenha justiça no Brasil. O defensor público é o advogado dos pobres. E eu, na condição de deputado federal, representante do povo do Maranhão, tenho constatado o bom trabalho que a Defensoria Pública da União realiza em defesa das pessoas mais necessitadas que moram no estado do Maranhão. Nós tivemos, durante algum tempo, e ainda estamos já quase em fase de concretização de um acordo a respeito da duplicação da BR-135, do trecho ali de Santa Rita até o povoado Entroncamento, no município de Itapecuru-Mirim. Na ocasião, o DENIT, não obedecendo à legislação, inclusive os acordos internacionais, não ouviu as comunidades quilombolas que deveriam ser ouvidas. E isso fez com que a Defensoria Pública da União ingressasse com ação na Justiça Federal, lógico, e embargasse a obra. Essa obra foi embargada, lógico que causa transtornos, mas não podemos deixar de dar direito àquelas comunidades quilombolas. Conversando com algumas lideranças daquelas comunidades, pude perceber que realmente a audiência pública era necessária, que os direitos dos quilombolas estavam sendo afrontados e que a Defensoria Pública da União agiu corretamente na defesa daquelas comunidades. Está chegando a um acordo. O governo do Estado está ajudando nisso. O que acontece é que, durante os anos de 2019 até 2022, o DENIT foi dirigido por um general do Exército que não tinha, assim, muito prazer e nem muito gosto
e nem sensibilidade em atender, em entender que as leis é para ser cumprido para todos, inclusive para o Poder Público Federal, inclusive até mesmo para um general do Exército. E isso serviu, ao meu ver, como exemplo para que os demais servidores públicos federais façam com que as leis sejam cumpridas, porque, a partir desse caso, os servidores públicos perceberam que, para defender os pobres, agora existe a Defensoria Pública da União. Quando não é de competência da Defensoria Pública da União, existe a Defensoria Pública dos Estados para fazer papel igual. Parabéns à Defensoria Pública da União pelos 30 anos de existência, ajudando o Brasil a ser cada vez mais democrático e que temos um povo mais feliz e um povo mais independente. Muito obrigado. Convido agora o nosso ouvidor-geral da DPU, doutor Gleison Renato Martins, para fazer uso da palavra aqui conosco, ouvidor. É um prazer muito grande recebê-lo aqui neste ambiente, onde nós tratamos de assuntos tão importantes e ainda sabendo que o senhor é o ouvidor da DPU, é aquele que ouve mesmo a população do nosso país, né? Tem um 0800 lá não, doutor Leonardo? Tem que ter, né? Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia a todos e todas. Quero saudar a nossa deputada Antônia Lúcia, o excelentíssimo senhor doutor Leonardo Magalhães, o senhor Marcos Antônio Júnior, doutor Délio Lins e Silva, doutora Luciana Dietz, senhor Francisco Camelo, senhor Clauro Bortoli, senhoras e senhores que nos assistem. Quero agradecer a oportunidade, deputada, para falar aqui na Casa do Povo, pelo povo, porque a ouvidoria é, como diz o nosso mantra do Conselho Nacional dos Ouvidores e Ouvidoras das Defensorias Públicas do Brasil, a ouvidoria é a voz do povo na Defensoria. Nós, ouvidores e ouvidoras, temos um mandato, e esse mandato é constituído por 2 anos, no qual somos primeiramente escolhidos pela sociedade civil, onde forma uma lista tríplice, e logo após o Conselho Superior escolhe um dos 3 para esta honrosa missão. E eu tenho a possibilidade... Doutor Carlos Paz, bom vê-lo, um grande abraço. Então, tenho a missão de ser o primeiro ouvidor na DPU, ou seja, a missão de construir a estrutura necessária para dar conta de uma ouvidoria que tem a missão de ouvir os mais necessitados nesse Brasil continental. As defensorias públicas, elas são um marco no que se refere à disputa de conceito do Estado e à necessidade de garantir o acesso à justiça. E quando nós falamos de defensorias públicas, nós falamos de defesa dos mais necessitados. E quando nós falamos de hipossuficiência, neste Brasil de racismo estrutural, nós estamos, sim, falando de mulheres, de indígenas, de pessoas negras, de povos de matriz africana. É exatamente por este motivo que a DPU se torna extremamente necessária, exatamente para, dentro da sua autonomia, conseguir assegurar direitos humanos e fundamentais. Todos nós sabemos que o Estado é um dos maiores violadores de direitos humanos e fundamentais. É exatamente por esse motivo que cada defensor, cada defensora e a DPU se torna extremamente essencial para a garantia da democracia, do acesso à justiça, dos direitos humanos e fundamentais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu também quero registrar a presença do Defensor Público do Estado do Ceará, doutor Carlos Passe, e que vale a pena um registro aqui, que o nosso Defensor Público do Ceará também já exerceu o cargo de Defensor Público Geral da União nos anos de 2016 a 2018. É um prazer muito grande recebê-lo aqui nesta solenidade tão importante, onde Vossa Excelência fez um papel também extraordinário na querida DPU. Está conosco também o doutor Gleidson Renato Martins, que já fez aqui, foi registrado, e também o doutor Rosifran, diretor de eventos da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. É isso? É um prazer muito grande estar com sua pessoa. Neste momento, senhoras e senhores, gostaria de convidar o excelentíssimo doutor presidente da nossa Defensoria Pública da União, doutor Leonardo Cardoso Magalhães, que é o nosso atual Defensor Público Geral Federal. Eu quero registrar isso, doutor Leonardo. Vossa Excelência está com a palavra. Inicialmente, gostaria de saudar a nossa presidente da Frente Mista de Fortalecimento e Apoio às Defensorias Públicas, deputada Antônia Lúcia. Também saudar a nossa presidenta da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais, em nome de quem saúdo também o nosso ministro, vice-presidente do STM, o nosso representante da OAB, o representante do Ministério da Justiça, também o nosso procurador-geral da Justiça Militar e a todos aqueles que nos acompanham, os parlamentares que estiveram aqui e que têm acompanhado, defensoras, defensores, servidoras, servidores da Defensoria, que nos acompanham, a todos que nos acompanham na TV Câmara. É com profunda satisfação e honra de ser o Defensor Público Geral Federal, na data em que a Defensoria Pública da União completa 30 anos da sua instalação. São 3 décadas dedicadas à construção de pontes, dedicadas a visibilizar as desigualdades estruturais que a nossa população sofre no acesso a direitos básicos, ao acesso às políticas públicas, tanto na área previdenciária, na área da saúde, no acesso também à defesa penal integral. A DPU, e fico muito feliz de ter aqui a presença nesta mesa do Superior Tribunal Militar, a Defensoria Pública da União, ela foi criada, a instituição criada pela Constituição de 88, como instrumento e regime, e expressão do regime democrático, e encarregada de promover e defender direitos humanos e de visibilizar as desigualdades que a nossa população enfrenta. E a Defensoria surgiu dos advogados de ofício na Justiça Militar. E, com a Constituição de 88, passou a ser uma instituição do Executivo Federal, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é um parceiro histórico da Defensoria Pública, não só a MJ, mas os diversos ministérios que coincidem nesta luta por promover direitos. Ao longo desses 30 anos, a DPU se consolidou como instituição nacional de promoção e proteção dos direitos humanos, não só promovendo o acesso à justiça no âmbito federal, mas também promovendo o direito das comunidades vulnerabilizadas, que muitas vezes só enxergam no defensor, na Defensora Pública Federal, a única forma, a chance de acessar uma política pública. Nossa missão, então, é atuar também nos momentos de grande comoção nacional, como aconteceu no caso da pandemia, em que a DPU
atuou efetivamente no auxílio emergencial, dando acesso à população no auxílio emergencial, e foi determinante para que milhares de brasileiros pudessem ter renda mínima para enfrentar a pandemia. Nas grandes tragédias ambientais que marcaram e marcam o nosso país, estivemos na linha de frente, como é o caso na defesa das comunidades afetadas pela construção da usina Belo Monte, no Rio Xingu, lá no estado do Pará, nos desastres de Mariana, de Brumadinho, da Braskem, mais recentemente no sul do Brasil, em que atendemos mais de 50 mil famílias, que viam na Defensoria Pública, no âmbito do projeto Caravana de Direitos na reconstrução do Rio Grande do Sul. Foi um projeto pioneiro, maior projeto da Defensoria, em parceria com a Advocacia Geral da União e diversos outros ministérios. Nós podemos participar, é o Brasil, é o Estado brasileiro presente na ponta. Esse é o nosso trabalho, é um desafio grande. Nós tivemos, neste Congresso Nacional, conquistas importantes, como foi a autonomia, como foi a ampliação do orçamento, como foi agora, no ano passado, a criação do Conselho Curador do Fundo de Aperfeiçoamento, mas é importante registrar que o apoio deste Congresso Nacional é fundamental para fortalecer não só o acesso à justiça, mas que as pessoas, de fato, tenham acesso a direitos básicos, a direitos fundamentais. É a consolidação da Defensoria com a aprovação de medidas fundamentais, e vamos avançar ainda neste exercício de 2025, como, por exemplo, a aprovação do PL 4015, que trata da atividade de risco da Defensoria, entre outros projetos que vêm fortalecer o papel da Defensoria, do defensor público. O orçamento da Defensoria também é um tema que bastante, aqui como defensor geral, já fui vice-presidente da associação, e vejo a importância de reforçar o orçamento, não só para ter mais defensores, mas sim para que a instituição possa avançar para o interior. Nós estamos falando aí, como foi bem dito pelo deputado, foram 90 unidades da Defensoria, entre 2024 e 2025 foram 17 novos, na verdade, 21 novos postos de atendimento no interior do país para ampliar a cobertura, mas ainda assim é importante, e ainda assim é importante a Defensoria Pública estar presente em todas as subseções. Lembrando que foi desta Casa que foi aprovada a PEC que gerou a Emenda Constitucional 80 de 2014, que é a PEC das comarcas, que determina que onde há um juiz, onde há um promotor, tem que ter um defensor. Investir em Defensoria Pública é investir em cidadania, é investir em redução de desigualdade, em combate à pobreza. Este é o trabalho, este é o desafio diário, essa é a missão da Defensoria Pública. Olhando para o futuro, os próximos 30 anos nos trarão desafios e oportunidades. Precisamos continuar ampliando a nossa estrutura para avançar ao interior do país, especialmente naquelas comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, pessoas privadas de liberdade, pessoas em situação de rua, pessoas idosas, crianças, adolescentes que demandam, mulheres vítimas de violência, mulheres que são vítimas de tráfico de pessoas, pessoas negras que são discriminadas, pessoas que estão hoje sem acesso à justiça e que demandam da Defensoria, do defensor, fazer a visita na cadeia para poder ter acesso, para poder viabilizar seus direitos. Então, nesse sentido, é fundamental reforçar a capacidade da instituição. A Defensoria evoluiu nesses 30 anos, se tornou uma instituição nacional de acesso e promoção de direitos humanos, mas, sobretudo, uma instituição que pode estar ao lado e que deve estar ao lado daqueles que mais necessitam. O nosso compromisso é com a população pobre, o nosso compromisso é, de fato, com o efetivo acesso à garantia mínima de que os direitos dessas pessoas, independentemente da condição, da raça, do gênero, independentemente da origem, que essas pessoas possam, de fato, exercer seus direitos com cidadania, com dignidade. É importante, então, além disso, reiterar aqui o nosso compromisso com a população, o nosso compromisso com este Congresso Nacional, para que possamos também juntos fortalecer o acesso às políticas públicas federais e também às estaduais, e a Defensoria é essa grande parceira. A DPU é esta grande parceira na conciliação nacional, no acesso e no fortalecimento
do nosso sistema democrático no nosso país. Muito obrigado, agradeço, deputada. Deputada é a nossa presidenta da Frente Mista e é uma defensora fundamental. Ano passado tivemos diversas conquistas, foi graças aí à nossa deputada Antônia Lustre e também a todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras que sabem o que a Defensoria Pública, não só a da União, mas também a dos Estados, desempenha o papel fundamental na transformação e na redução e no combate da pobreza que a Defensoria Pública realiza. Então, 30 anos é 30 anos de reflexão, de conquista, mas também 30 anos de que precisamos avançar mais, precisamos consolidar-se mais como uma instituição que qualquer brasileiro, brasileira, qualquer pessoa migrante, ela vai ter acesso, é a DPU, são as Defensorias dos Estados. Muito obrigado. Senhoras e senhores, não tendo mais, no momento, nenhuma das autoridades presentes que queira fazer uso da palavra, como autora desse requerimento, que hoje realizamos essa solenidade tão importante, de 30 anos da nossa querida DPU, farei uso da palavra aqui da nossa querida tribuna, à mesa do nosso presidente da Casa, deputado federal Hugo Mota, o qual eu quero deixar aqui o registro, que ele acatou de imediato o requerimento para que nós possamos fazer essa grande homenagem. E posso dizer a vocês que um grande relato para essa nação, para que todos possam nos ver e assistir e ouvir falar com afirmação positiva, leal, do verdadeiro papel da nossa querida DPU. Senhoras e senhores, autoridades presentes, senhoras e senhores parlamentares e deputadas também, como presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa e fortalecimento das defensorias públicas dos Estados e da União, é com grande orgulho, com grande satisfação, que presido essa solenidade de homenagem que celebra os 30 anos da Defensoria Pública da União, uma instituição que simboliza o compromisso do Estado com a justiça social e a dignidade humana. Hoje é um dia histórico, pois celebramos os 30 anos da Defensoria Pública da União, reafirmando o valor inestimável da Defensoria na construção de um país mais justo e igualitário. Quero parabenizar todos os defensores e defensoras públicas que trabalham incansavelmente para garantir o acesso à justiça para os mais vulneráveis do nosso país. A Defensoria Pública da União é uma instituição fundamental para a democracia brasileira, pois promove a igualdade e a justiça social durante 30 anos. Gente, 30 anos foi praticamente ontem, mas o nosso país não tem só 30 anos. Então, a nossa Defensoria Pública, apesar de estar completando apenas 30 anos, ela já conquistou um espaço tão forte dentro do nosso país, que hoje ela é referência em toda a mente de todos os representantes da sociedade civil organizada. A Defensoria da União conseguiu expandir essa imagem de segurança a todos os brasileiros. A Defensoria Pública da União é uma instituição fundamental para a democracia brasileira, pois promove a igualdade e a justiça social. Durante esses 30 anos, a Defensoria Pública da União tem trabalhado para garantir os direitos das pessoas mais vulneráveis, muitas vezes esquecidas pelo sistema de justiça.
Mais ainda, há muito a ser feito pela nossa querida Defensoria da União. A Defensoria Pública enfrenta desafios significativos, como a falta de recursos, bem colocada aqui pelo nosso Defensor Público Geral da União, e a necessidade de expandir seus serviços para alcançar mais pessoas. É fundamental que continuemos a apoiar e fortalecer essa instituição. Então, neste pensamento, eu convido todos os parlamentares desta outra casa para que possamos juntos estarmos aqui dentro desta casa, defendendo essa instituição que é a verdadeira defensora dos direitos, da igualdade, da humanidade do nosso país. Posso falar isso. Então, com muita satisfação que represento essa instituição nesta casa. Quero agradecer a todos os defensores e defensoras públicas que trabalham com dedicação e compromisso para garantir a justiça e a igualdade para todos. Vocês são verdadeiros heróis, verdadeiros anjos da democracia brasileira. Parabéns, defensores públicos da União, pelos seus 30 anos de dedicação e justiça e igualdade. Continue a fazer a diferença na vida de pessoas e promover a justiça e a igualdade para todos como verdadeiros guardiões da igualdade perante a lei do nosso país. Aqui, senhoras e senhores, eu gostaria de fazer um relato. Em 2012, eu estava já deputada federal, recebi um telefonema, hoje, de uma advogada que faz parte da mesa do nosso representante aqui, da Ordem dos Advogados, que foi recém-eleito, da doutora Milena Câmara, que um órgão aqui do Distrito Federal, que cuida das terras, havia, em pleno período natalino, atendido um mandado para cumprir uma ação de despejo, de desocupar uma determinada comunidade aqui da nossa cidade, do Distrito Federal, chamada Vila do Boa. E, nessa data natalina tão especial, senhoras acima de 70 anos, doentes, senhores, negros, crianças, pessoas de extrema vulnerabilidade, foram surpreendidas por autoridades policiais cumprindo o mandado para que eles desocupassem aquela parte da terra que se chama a Vila do Boa. E eu, mais do que depressa, fiz um ofício, na época, ao Defensor Público Geral da União, doutor Gabriel Farias, e, automaticamente, a DPU, como sempre tem agido de forma tão contundente no nosso país, tomou a frente, de modo que aquelas pessoas passaram o Natal e o Ano Novo hospedadas em um hotel aqui em Brasília, guardadas, assegurados seus direitos, da dignidade. E, desta data que ocorreu este fato, eu tive pleno conhecimento da força que a Constituição Federal nos concedeu em instituir este órgão de suma importância que ajuda a construir a paz na nossa nação, a nossa nação brasileira, o Brasil. Então, eu quero parabenizar mais uma vez a todos os defensores e defensoras da nossa União, a todos os colaboradores, aqueles que vieram aqui nesta manhã fazer uso da palavra, compor esta mesa conosco. Vocês são pessoas de suma importância para a nossa nação, e o povo brasileiro, ele espera mesmo que sejamos cada vez mais fortes
para enfrentar as demandas que competem à União. Eu quero agradecer, como deputada federal, a DPU, porque já fui demandada no meu estado, no quesito de regularização fundiária, e a DPU não mediu esforços. Desceu no estado, passou 2, 3 dias, 4 dias naquele estado, no Acre, diante de personalidades diferentes da sociedade, e, de repente, a nossa querida DPU, ela trouxe a demanda até Brasília. Doutor Leonardo, ele foi fundamental junto aos colegas, e a nossa demanda foi resolvida ali naquele estado. Isso é um exemplo que eu deixo esse registro para que os nobres colegas deputados federais, eles passem realmente a entender qual o verdadeiro papel das nossas defensorias públicas e, principalmente, a DPU, que enfrenta as maiores adversidades. E, nesta casa, nós estamos discutindo um projeto muito importante, um projeto de lei, o 4015, que reconhece, não é isso? Exatamente. Reconhece a atividade de risco dos nossos queridos defensores da DPU. E eu quero dizer para os nobres amigos, colegas que estão aqui nesta grande solenidade, conte com esta casa para que nós possamos reconhecer a importância da nossa grande defensoria da União através de vossas vidas, de vossas pessoas, de vossas excelências, posso falar assim. Que Deus continue nos abençoando e nos guardando, e peço licença que, diante dessas palavras, dou por encerrada a nossa querida solenidade em prol dos 30 anos da Defensoria Pública do Brasil. Muito obrigada.